Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao que a gente viu na última aula, fonética e fonologia, sendo que na última aula a gente deu uma olhadinha ali na introdução, né? Mais sobre a diferença entre letras e fonemas, vogais, consoantes, encontros vocálicos. Só que antes da gente dar sequência à nossa última aula, eu queria só adicionar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar na última aula, que eu falei só sobre dígrafos consonantais, que são a junção de duas letras para formar o som de uma consoante. Eu acabei esquecendo de falar sobre os dígrafos vocálicos, que são a junção das vogais mais a letra M ou N para formar as vogais nasais, os fonemas, né, nasais, an, en, i, on e um, certo? Então a gente tem a junção de M e de N para formar esses fonemas. Só alguns exemplos aqui para vocês, para deixar isso bem claro. A junção das vogais mais M e N para formar esses fonemas também são considerados dígrafos vocálicos, certo? Então vamos dar sequência à aula. Eu queria falar com vocês essa parte que é bem importante, que é sobre o acento tônico, tá? É pra gente também não confundir acento tônico com acento gráfico. O acento gráfico é o acento agudo, ou acento circunflexo. Esses são os acentos gráficos. E o acento tônico, o que que é? Aí é uma análise mais do fonema, certo? A gente vai olhar intensidade, a gente vai olhar tom, timbre e quantidade. Mas principalmente intensidade a gente vai olhar, certo? Se o som é forte, tônico ou fraco, átono, certo? Também tem ali algumas coisas sobre agudo e grave, que a gente dá uma olhadinha no tom, né? Pra ter noção de qual acento gráfico que a gente vai usar, e alguma coisa bem pouca no timbre. Mas então vamos para análise aqui para ver como é que a gente faz. Eu tenho ali 3 exemplos: escola, quilômetro e pé. A gente vai fazer a separação silábica de escola, né? Então, escola, como a gente aprendeu da última vez, cada expiração é uma sílaba. Escola. Então, escola é trissílaba, porque tem 3 sílabas. Mas então, quando a gente pronuncia a palavra escola, a gente vê que algumas sílabas têm um destaque a mais do que outras. É bem fácil fazer a separação. Quando a gente faz a pronúncia escola, a gente vê que no có ele dá uma ascendência, ele sobe, então é um fonema mais intenso. A gente chama ele de sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Nesse caso aqui é o có. Quilômetro. Aí mantém a mesma intensidade. A gente vê que no Lô ele sobe, só que dessa vez é com um tom mais grave, certo? Diferente do escola, que é um tom mais agudo. Aí dessa vez um som mais grave. E por isso que a gente até acentua ele ali com o acento circunflexo. Tá? Então a gente vê pela intensidade que o Lô é a sílaba tônica. E também a gente consegue analisar que o tom dele é grave. Então é assim que a gente vai analisando o acento tônico da palavra. E ali eu tenho uma monossílaba, que é pé. E a gente vê que pé, ela é tônica. Por quê? Porque ela tem uma ascendência no E. Pé, certo? Quando eu pronuncio pé, eu tenho uma intensidade maior e é mais agudo. Pé, não é P. Pé. Então, por isso que a gente diz que é uma sílaba tônica, é um monossílabo tônico, uma monossílaba tônica. Dentro disso, quando a gente consegue identificar a sílaba tônica da palavra, a gente também consegue classificar. A gente tem oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, e também tem o monossílabo tônico e átono, certo? Quando analisado é bem tranquilo de identificar. Quando tu consegue fazer a separação silábica, identificar qual sílaba que é a tônica, achar se ela é oxítona, paroxítona e proparoxítona, classificando ela, é muito mais fácil. Então a gente começa pela oxítona, que é simplesmente quando a última sílaba for a tônica. Quando a última sílaba for a tônica, a palavra vai ser uma oxítona. Quando eu digo, café, pode ver que em relação do K pro Fé, a gente tem uma ascendência pro Fé. Então o Fé é a sílaba tônica, a sílaba que se destaca. Ela que tem uma intensidade maior e a gente vê que ela é aguda. Café. Como a última sílaba, que é a tônica, a gente considera café uma oxítona. Niterói, vamos fazer a separação silábica. Niterói. Então, na pronúncia a gente pode ver, Niterói. A gente tem uma ascendência no urói, sendo então urói a sílaba tônica. Por isso que a gente chama também de oxítona. Por quê? Porque a última sílaba é a tônica, é a mais forte. Seguindo então aqui, a gente tem a paroxítona. Paroxítona é quando a sílaba tônica vai ser a penúltima sílaba. Então, nesses 2 exemplos, eu tenho ali, retorno e Bahia. Vamos lá. Retorno. Quando a gente pronuncia, a gente pode ver qual é a sílaba tônica, retorno. A gente tem uma ascendência no tor, então a gente pode ver que o tor é a sílaba tônica. E como é a penúltima, então é uma paroxítona. O tor é a sílaba tônica, tornando assim, retorno, uma paroxítona. A gente tem Bahia, que não é o estado, não é o nome do estado. Bahia se escreve com H e não, só para deixar clara a diferença. Então a gente tem Bahia. Como é que a gente pronuncia Bahia? Bahia. 3 sílabas, certo? E quando a gente vai achar a tônica, a gente faz a pronúncia de novo para ver, Bahia. Então, de novo, a gente tem uma ascendência na segunda sílaba. E nesse caso, penúltima sílaba, tornando assim a palavra Bahia uma paroxítona. Por quê? Porque a penúltima sílaba que é a tônica. Bem fácil a classificação. Seguindo, a gente tem a proparoxítona. A proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba ela é a tônica. Quando a antepenúltima for a tônica, aí sim ela vai ser uma proparoxítona. Ali na palavra exército, fazendo a separação silábica, a gente vê quantas sílabas são. Exército. E na pronúncia é fácil da gente identificar também, tanto que até tem um acento gráfico ali, exército.
Então, ó, o zer, ele tem uma ascendência de novo, tornando assim o zer a sílaba tônica. Como é a antepenúltima, se torna uma proparoxítona. Pêndulo, a mesma coisa. Pêndulo. Então eu tenho 3 sílabas e na pronúncia a gente vê, ó, que pêndulo. De bem, ele só decai depois. Por isso que bem vai ser a sílaba tônica, do e lo, não. Então, pêndulo, sílaba tônica pen, sendo a antepenúltima, também é uma proparoxítona. Eu tenho os léxicos monossílabos, que são as palavras formadas só de uma sílaba e elas podem ser tanto átonas, que são fracas, ou tônicas, que são fortes. Por exemplo, em átonos, seu. Seu não é tônico. Seu, ele tem uma pronúncia reta, tranquila, baixa. Então ele é átono. Ó, seu. Não tem uma maior intensidade. Tornando assim o monossílabo seu, átono. E eu tenho monossílabo pé. Pé, a gente vê que ele tem uma ascendência na pronúncia. Ó. Pé. Como ele tem uma intensidade maior, ele é um monossílabo tônico. Então, só para deixar clara a diferença, eu deixei aqui esses 3 exemplos. Tenho café, caráter e lógica. E a gente pode classificar da seguinte forma. Ó. Café, qual é a sílaba tônica? Fé, capé. Sílaba tônica fé, como é a última sílaba, oxítona. Caráter, como urá, que é a penúltima sílaba tônica, vai ser uma paroxítona. E lógica, como a gente vê, ló é a sílaba tônica, como é a antepenúltima, vai tornar assim uma proparoxítona. Certinho? Então, bem fácil, bem tranquilo. Se a gente sabe separar, fazer a separação silábica, a gente já sabe fazer metade do caminho. E é só prestar atenção principalmente na parte da intensidade da pronúncia. Depois a gente vai ver que também ali o tom também é importante, agudo ou grave, mas principalmente a intensidade da pronúncia. Então vocês vão fazer os exercícios propostos, dar uma aprofundada nos links complementares, qualquer coisa rever a aula e se ficou meio perdido, rever a última aula também que é importante, tu saber o que é uma vogal, o que é uma consoante, um dígrafo, certinho? Então pessoal, muito obrigado, viu? E bons estudos!